Pessoal, hoje eu vou convidar vocês a imaginar um futuro em que o churrasco ele não vem mais da fazenda, mas sim de um laboratório. Meu nome é Edson Benatti e hoje eu vou falar um pouco para vocês de como que está acontecendo a carne de laboratório, a nova carne que está surgindo aí e quais são os problemas que vem disso. Então, se você chegou até aqui, se inscreve no canal, porque se inscrevendo você tem acesso a muito conteúdo de agronegócio aqui no Brasil. Pessoal, e se gostou do vídeo, aí você deixa o curtir. Se você não gostou, deixa o curtir também para mostrar a raiva que você tem desse vídeo. Então vamos lá. Pessoal, parece ficção científica, né? Mas não é. Essa é a realidade. A carne de laboratório, ela já começou. Que é uma carne sem boi, sem pasto, sem abate, sem animais. Essa é a chamada carne cultivada. O mundo já está colocando essa ideia no prato e o Brasil, o maior produtor de proteína animal do mundo, não pode fingir que nada está acontecendo. A história dessa carne começou há pouco mais de 10 anos. Em 2013, em Londres, o mundo viu o primeiro hambúrguer cultivado em laboratório. Ele custou mais de 330 mil dólares e tinha um gosto ali de bosta nenhuma, né? Uma carne sem graça. Esse hambúrguer em 2013 foi um marco, né? Apesar de não ter um gosto muito bom, já era um recado. Era possível criar carne fora do animal. E hoje a gente vê que Israel, Holanda, Estados Unidos e Singapura se tornaram aí pioneiros nessa corrida pela carne. Aliás, Singapura foi o primeiro país do mundo a liberar a venda de carne cultivada em restaurantes. Nos Estados Unidos, o FDA já aprovou também o consumo e empresas como a Upside Foods e a Eat Just estão servindo pratos com frango de laboratório na Califórnia. Mas afinal, que carne é essa? O que a gente está falando? Carne de laboratório não é pó químico nem imitação barata de uma carne real. É literalmente carne. Pesquisadores retiram células de um animal, geralmente células tronco, né, do músculo, e as cultivam em bioreatores. Ali, com nutrientes e condições bem controladas, elas se multiplicam e se transformam em fibras musculares e gordura. Ou seja, é uma carne de laboratório vinda de outra carne real. E o resultado de tudo isso, pessoal, é uma estrutura que imita a carne tradicional em textura, em aparência e mais ou menos em sabor. Algumas empresas vão até além. Em vez de usar a célula tronco, elas usam penas que caem no chão para criar um frango sem sequer pegar uma parte do animal. Já outras empresas vão mais além ainda. Elas não utilizam pena nem a célula tronco do animal. Ela utiliza vegetais, como soja, ervilha, arroz, algas e ainda adicionam suco de beterraba para dar cor, especiarias para dar o sabor e alguns óleos vegetais para a textura. Mas aí também, aí não é nem carne, né, Lucas? E para finalizar a loucura, ainda tem a carne impressa em 3D. E aqui no Brasil, uma empresa desenvolveu uma língua eletrônica capaz de provar a carne. Não é uma língua robótica de verdade, mas um equipamento eletrônico que, com inteligência artificial, analisa as combinações de proteína, gordura, vegetal, até chegar ao sabor mais próximo do ideal. Tudo isso pode soar extravagante, meio loucura, mas a motivação é bem concreta. A população mundial já passou de 8 bilhões de pessoas e 80% das áreas agricultáveis do planeta já estão ocupadas com pastagem ou com a produção de ração para os rebanhos, que é com a soja, o milho e tudo mais. E é por isso que muita gente considera a carne de laboratório não só uma inovação, mas uma necessidade de sobrevivência. Pessoal, isso aqui é uma das opiniões. Tem várias opiniões. Por exemplo, a gente tem aí uma unidade por hectare. A gente pode aumentar a quantidade de animais por hectare também. Existem várias outras saídas. Não é somente a carne de laboratório que pode resolver o problema do crescimento populacional. Calma lá. Mas sim, é uma das saídas. E outra coisa, essa carne de laboratório, ela não é tão simples. O sabor e a nutrição ainda é o desafio. As primeiras versões eram apenas provas do conceito, de que era possível criar uma carne. Mas ainda assim faltava muita suculência de uma carne de churrasco e também alguns nutrientes que são importantes. No campo nutricional, os laboratórios têm uma carta na manga. Como o processo ele é controlado, dá para manipular as condições e a composição. É possível reduzir gordura saturada e adicionar ômega 3 na carne bovina. Imagine uma picanha mais saudável e feita sob medida, mas ainda tem grandes limites. Por exemplo, a carne cultivada a partir de células de animais, essa carne de laboratório, ainda tem muito colesterol e não possui fibras, já que a base vem da musculatura. E já a carne de laboratório que utiliza a base vegetal, como soja e tudo mais, ela, apesar de ser um pouco mais nutritiva, ela não chega nem aos pés do sabor de uma carne bovina. E o preço ainda é um dos principais problemas. O caminho para isso é escalar a produção para reduzir os custos. Só que, para escalar a biotecnologia, exige ali investimento muito pesado em equipamento de ponta, energia, mão de obra muito qualificada e tem um outro grande problema, o consumo
energético. Alguns estudos sugerem que, se produzida em grande escala, a carne cultivada pode gastar de 3 a 4 vezes mais energia do que a pecuária convencional, dependendo da fonte de energia usada. Ou seja, pessoal, aqueles grandes defensores de que a carne de soja vai salvar o planeta não estão levando em consideração a fonte de energia, ou seja, o gasto energético que polui o planeta necessário para produzir essa carne. Existe uma incoerência aqui. Mas mesmo assim, pessoal, o mercado já está de olho. Segundo estimativas da Barclays e da McKinsey, a carne cultivada pode movimentar 25 bilhões até 2030, isso bilhões de dólares, e representar então 10% da proteína consumida no mundo até 2040. Você acredita nisso? Deixa aqui nos comentários. Você acredita que 10% de toda a carne consumida no mundo inteiro vai ser carne de laboratório? Deixa aqui nos comentários, queria saber mais a opinião de vocês aqui. E hoje, pessoal, já existem mais de 150 startups focadas nessa tecnologia, espalhadas ali por todo o mundo. Entre elas, nomes como a Mossa Meat, da Holanda, a Ale Farms, que é de Israel, e a já citada Upside Foods ali, que é dos Estados Unidos. E o Brasil, no meio de tudo isso, como o maior produtor de carne aí, como que fica? A JBS, maior processadora de proteína do mundo, dos irmãos Joesley e Wesley Batista, já abriu uma unidade de pesquisa em carne cultivada na Espanha. A BRF também anunciou alguns planos ali de investir nesse setor. É uma jogada estratégica, manter a liderança na pecuária, mas também garantir espaço se esse mercado realmente vingar. Para o Brasil, a ameaça é clara, virar apenas fornecedor de insumos baratos, como milho e soja, para bioreatores estrangeiros. Então estar atento a esse tipo de movimentação de mercado é muito importante, porque aí a gente consegue assumir o protagonismo, investir em tecnologia e agregando valor no final. Porque o setor de carnes hoje, ele representa mais de 8% de todo o PIB nacional e movimenta milhões de empregos diretos e indiretos no Brasil. Tá, mas se a gente consegue produzir, como que o consumidor vê essa nova carne? Em países como a China e a Índia, a aceitação é maior, principalmente entre os jovens. Já nos Estados Unidos, as pesquisas indicam aí que mais de 40% dos millennials, né, que é essa galera mais nova, toparia experimentar a carne cultivada sem problemas. Já na Europa, a resistência é maior. E no Brasil, as pesquisas apontam apego cultural ao churrasco como uma das principais barreiras. Isso aí é óbvio, né? Chega num churrasco uma carne de jaca lá, pra você ver. Vamos ver. Abre uma cerveja sem álcool e uma carne de jaca e vamos ver o resultado. Um milho. O que a gente vê na real é que o brasileiro pode até experimentar, mas dificilmente vai trocar uma picanha tradicional, uma maminha, uma alcatra bem feita ali por um bife de laboratório. Mesmo assim, a carne cultivada já deu seus primeiros passos até no espaço, isso mesmo. A NASA estuda aí o uso da tecnologia para alimentar astronautas em missões longas, como viagens a Marte. Empresas já produziram não só a carne bovina e o frango, mas também salmão, atum e foie gras. E essa diversidade de produtos mostra que não estamos falando só de uma curiosidade, de uma loucuragem ali, mas de um setor inteiro surgindo diante dos nossos olhos. E a gente precisa ficar de olho nisso, a gente não pode perder o nosso pioneirismo em carne. No setor ético, ou seja, quando a gente vai para o debate filosófico de tudo isso, também existem suas considerações. De um lado, defensores apontam que a carne cultivada elimina a necessidade de abater animais. De outro, alguns críticos dizem que o processo ainda depende de células de animais e que a carne de laboratório não é natural. Dentro até mesmo do veganismo existem algumas divisões. Alguns veganos aceitam como avanço, outros rejeitam como incoerência. O vegano ele rejeita mesmo, né? Vai rejeitando as coisas. No fim, quem decide é o consumidor, porque não adianta produzir se não tiver ninguém comprando. E se a carne cultivada conseguir ser saborosa, saudável e acessível, ela vai encontrar mercado. E se os custos ali despencarem, pode ser uma revolução tão grande quanto foi a domesticação do gado lá há milhares de anos. O mais provável, para ser sincero, é que no futuro próximo a carne cultivada não vai substituir o boi no pasto, mas caminha ali ao lado dele, seja como alternativa complementar voltada para algum nicho de mercado, uma galerinha ali mais diferente, ou para pessoas específicas que trabalham em situações diversas, como astronautas da NASA, como pessoas que ficam embarcadas e coisas assim. O que o Brasil precisa ficar atento nisso? O que a gente tem que olhar? O risco ele é repetir o ciclo da borracha, que foi exportar o látex e importar pneus. E se a gente quiser continuar protagonista no agro, a gente precisa estar pronto para jogar também com essas novas situações do tabuleiro. E você, sabia sobre essa carne de laboratório? Sabia que já estava tão avançado assim? O que você acha a respeito disso? Você acha que realmente existe essa possibilidade até 2040, 10% da carne consumida aí no mundo, seja de origem de laboratório, seja de origem ali vegetal ou da célula do animal? O que você acha? Deixa aí seus comentários aí. E se gostou, chegou até o final do vídeo aqui, se inscreve no canal, porque aqui tem muita coisa legal. Um abraço aí, ó, e até o próximo vídeo.